Bom dia a todos, senhoras e senhores. Vamos dar início pontualmente 11 horas, como de tradição tem sido as atividades do Grand Round. Eu me chamo Ricardo Kuchenbecker, sou professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a nossa atividade aqui basicamente vai ser introduzir o tema do Grand Round. Eu vou imediatamente passar a palavra para o professor Porto Alegre. Mas o título da nossa atividade de hoje é Métodos de Imagem, estamos oferecendo o melhor para os nossos pacientes. Uma questão muito instigante que vai ser abordada numa perspectiva dos profissionais de radiologia, mas sobre diferentes aspectos. Para isso, nós vamos contar com uma breve introdução do professor Álvaro Porto Alegre Furtado, professor da Faculdade de Medicina da nossa universidade e chefe do Serviço de Radiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na sequência, teremos, então, a exposição feita por 3 colegas igualmente do serviço, doutora Mariângela Friedrich, médica radiologista e chefe da unidade de ecografia do Serviço de Radiologia da instituição. Na sequência, teremos também, então, a doutora Nina Stein, médica radiologista do Serviço de Radiologia do hospital, e depois a doutora Yara Siqueira Lucena, igualmente médica do Serviço de Radiologia do hospital. Teremos, em princípio, alguns comentários, uma participação do colega Dr. Juliano Pérez, médico radiologista e chefe da unidade de tomografia do Serviço de Radiologia. A intenção é de que a gente possa fazer um painel aí, mas sempre tendo como referência que o tempo máximo que temos é até as 11 horas e 45 minutos, de modo que a gente possa ter a participação da plateia, com intervenções, comentários, perguntas e etc. Muito obrigado, então. Eu passo a palavra para o professor Porto Alegre. Bom, como eu já fui introduzido, não preciso me introduzir. Ele já me introduziu. Eu sou o responsável pela radiologia. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o intuito dessa reunião é procurar mostrar para todos os estudantes que vierem aqui como é que se investiga os pacientes do ponto de vista radiológico, partindo do mais simples para o mais complexo. Mas antes do mais simples exame de imagem, nós devemos pensar na anamnese e exame físico sempre, e solicitar os exames de acordo com o que nós encontramos na anamnese e exame físico. Isso é extremamente importante, e as informações que vocês nos encaminham, os dados que nós recebemos, são extremamente importantes para nós programarmos a nossa investigação. Então, nós temos o raio-x simples, de tórax, abdômen e ossos, que continuam sendo indestrutíveis e imbatíveis, eles têm que ser feitos. Como segundo método, a ultrassonografia, que é um método que investiga bem as partes moles, o raio-x investiga bem ossos, a ultrassonografia partes moles, e o raio-x investiga também muito bem pulmão. Eles vão discorrer sobre esses assuntos. Do ponto de vista mais de complexidade, além disso, nós temos a tomografia computadorizada e os problemas que ela acarreta, tanto por parte do contraste, que pode causar a morte ao paciente, quanto ao problema da radiação, que tem sido um problema que tem sido mundialmente discutido, e muito discutido, a ponto de metade das palestras de um congresso de radiologia pediátrica que vai haver no Rio de Janeiro são sobre a dose de radiação que as crianças recebem e os danos causados por ela. Então, eu passo a palavra já a Mariângela Friedrich, para que ela possa mostrar o que ela tem para mostrar. Espero que nós consigamos terminar num tempo adequado à nossa apresentação. Bem, bom dia a todos. Vamos dar um começo, então, aí a essa exposição, que eu acho que o mais importante é a gente começar a integrar a parte clínica e as outras especialidades do hospital com o nosso serviço, né? Acho que a gente sente uma necessidade de que isso comece a acontecer mais seguido, né? Então, a dúvida é essa, que a gente hoje tem muitos métodos diagnósticos e muitas possibilidades de se investigar um paciente. E como investigar melhor, né? Qual é a melhor maneira de fazer o diagnóstico naquele paciente especificamente. É um problema para o clínico, é um problema para o cirurgião, é um problema, algumas vezes, para nós, e a gente tem que fazer isso juntos, né? A questão toda aqui não é o que é melhor, o raio-x... Desculpa. O raio-x é melhor do que... Raio-x é melhor do que a tomografia é melhor que o raio-x, ressonância é melhor que todos os outros métodos. Acho que não é esse o enfoque. O enfoque é saber
qual método utilizar, e muitas vezes a gente vai ter que utilizar todos eles em conjunto, né, para a gente conseguir buscar aquilo que a gente está questionando. Muito importante, solicitar um exame de imagem não é a mesma coisa que solicitar um exame de laboratório. Apesar do laboratório também ter as suas particularidades, seus métodos e suas necessidades de preparo, o exame de imagem é muito mais complexo nesse sentido. Ele está muito dependente da experiência do médico, do aparelho que a gente adquire o exame, do preparo que o paciente é submetido, e isso é importante para vocês. O paciente tem que ser bem preparado. Um paciente mal preparado, sem jejum, por exemplo, na ecografia, sem a bexiga cheia, a gente perde diagnósticos, não vê patologias, perde de ver uma neoplasia de bexiga num paciente que não está com a bexiga cheia. Então, eles têm de vir bem preparados, e os clínicos têm que entender que a gente precisa, né, de um preparo adequado para poder tirar o máximo do exame. Muitas vezes quer fazer rápido, né, o exame, mas não prepara o paciente, aí tu deixa de fazer o diagnóstico. A compreensão física do paciente, especialmente na eco, dificulta, né? E na tomo também, por outro lado, o paciente muito magro também vai dificultar, porque tem pouco tecido adiposo. Na eco, muita gordura atrapalha. E informação clínica adequada também é fundamental, o doutor Porto Alegre já citou isso. A gente precisa saber o que vocês estão procurando, para a gente poder prestar mais atenção naquilo e orientar o exame para aquilo que foi solicitado. Se vocês quiserem ver uma adrenal, nós temos que fazer cortes direcionados para adrenal, cortes finos, apenas naquela localização, com 3 fases na tomografia. Não adianta cortar o abdômen inteiro com corte grosso, que a gente não vai tirar as informações que vocês estão precisando. Então, vocês precisam nos dizer o que vocês querem. O melhor exame não necessariamente é o mais complexo e é o mais caro. É importante saber isso. Aqui tem um exame de uma ecografia mostrando cálculos e o contraste que o cálculo faz com o líquido dentro da vesícula. O método melhor para ver cálculo é a ecografia de vesícula biliar. Não adianta vocês pedirem uma tomografia, que 75%, 80% dos cálculos não são vistos na tomografia. Então, a tomografia é um exame mais caro, é um exame mais complexo. Se vocês quiserem ver cálculo, ele não adianta. Da mesma forma, esse é um caso que nós tivemos semana passada. A tomografia é boa para ver cálculo? É boa para ver cálculo, mas a gente fica em dúvida também na tomografia. Ele não deve ser o primeiro método a ser solicitado. Esse é um paciente que tinha uma concreção calcária na pequena pelve, suspeita de cálculo urinário. Nós ficamos em dúvida. Fomos no prontuário e o paciente não havia feito sequer uma eco, né? Então, assim, o primeiro exame tem que ser a ecografia. Nós chamamos o paciente de volta e aí, sim, fizemos o diagnóstico com a eco, mostrando o cálculo urinário no ureter terminal, inclusive com os artefatos, classicamente, que eles produzem, né? Então, não que não deva solicitar a tomo, mas vamos fazer primeiro uma eco antes. Se não definir assim, vamos solicitar os exames que sejam pertinentes. Então, a ecografia, falando mais porque é mais a minha área, né, é um método rápido, é um método que não tem risco, é um método disponível e é um método, muitas vezes, resolutivo. Tu vai definir e vai a tua conduta somente com a ecografia, né? Só para mostrar um aparelho de ecografia na sala. Então, o que a gente deve fazer? Sempre solicitar, como um primeiro exame, em sintomatologias abdominais, juntamente com o raio-x simples, que eles nos auxilia muito, especialmente na urgência, para ver pneumo peritônio, para ajudar a identificação de cálculos urinários, né? Em patologias ginecológicas, a ecografia basicamente é o exame que a gente faz, né? A tomografia ajuda pouco na ginecologia e obstetrícia. A ressonância tem trazido as suas colaborações, mas ainda é um método menos disponível, né, e mais caro para se investigar um paciente. Partes moles, osteoarticular, lesões de pele, abscessos, cistos, tudo com ecografia. Estruturas superficiais, tireoide, mama, bolsa escrotal, ecografia é o exame. E mais, ela é usada como medicina preventiva. Hoje, a ecografia é a extensão de exame físico. O paciente precisa de uma ecografia, porque a gente tem muito mais que ver do que o exame físico nos dá, e a gente tem que usar isso, né? Então, neoplasias iniciais, rim, lesões hepáticas, nódulos de tireoide, neoplasia mamária, lesões mamárias, neoplasias de pâncreas, inclusive.
e neoplasias vesicais. São alguns exemplos de lesões que passam despercebidos nos exames clínicos laboratoriais, que podem ser detectados precocemente pela ecografia, né? Então, o exame de escolha também para avaliar partes moles, né, a glândula tireoide, não tem nenhum outro exame, nós não vamos pedir tomografia para ver tireoide, a não ser que tu queira ver a estenose de traqueia, que um bócio esteja determinando. Tu vai ver o nódulo, tu vai ver com a ecografia. É exame de escolha para a parte gineco-obstétrica. Lesões de vesícula biliar, também, a ecografia. Testículo, especialmente que é uma gônada, né? Não vai expor uma gônada à radiação, a tomografia é ecografia. A resolução da ecografia também, ela é um método que, com transistores superficiais, é o único que vai te mostrar a espessura de camada média intimal. Nenhum outro mostra, a tomografia não mostra, a ressonância não mostra, porque a definição de pixel da eco é infinitamente menor do que uma resolução de pixel da tomografia ou da ressonância. Então, essas estruturas muito delicadas é a ecografia que vai mostrar. Qual é o problema? O problema é que o resultado da ecografia ele vem para vocês em forma de um laudo, né? E vocês vão ter que confiar neste laudo. Não chega uma foto linda, maravilhosa daquilo que a gente viu na eco, né? Então, essa é uma das dificuldades. A gente tem que ter essa confiança, né? Porque é muito lindo chegar para o médico isto. Eu, particularmente, adoro. Eu trabalho com isto também, faço muita anjo. Mas quando bem indicada, né? Quando não é bem indicada, a gente está prejudicando muitas vezes pacientes. Essa imagem também é linda, meningioma, seiso sagital superior, lindo. Qual é o problema? Dose de radiação. A gente tem que conhecer pelo menos isso. Não que não se deva pedir, vamos pedir quando indicado, né? Então, só para ter uma noção, um raio-x de tórax, a dose de radiação é 0,01, 0,2 millisieverts, e uma dose de uma tomografia chega a 15, 20 millisieverts. Então, chega a ser 50, 100 vezes maior a dose de uma tomografia, né? Então, vamos pedir quando precisa. Então, a preocupação frequente é isso. Quanto mais vão passando os anos, a gente consegue técnicas melhores para fazer os exames, e é mais rápido de adquirir, e maior definição das imagens de tomo, começam a crescer as indicações e as solicitações, né? Então, esse é um dado norte-americano. E é uma preocupação frequente, então, o número, né, por causa da dose de radiação. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre o primeiro exame, procurar começar com o método mais simples, mais barato e de menor risco. Ecografia e raio-x. Então, apendicite, cálculo urinário, controle de aneurisma de aorta abdominal, não tem por que ficar controlando com tomo, vamos controlar com eco, né? Que se tiver alguma dúvida, sim, aí partir para o outro exame. E especialmente em crianças, né? Porque eles são mais radiosensíveis, a doutora Yara vai comentar sobre isso. E nos últimos anos, apendicite, cálculo urinário, saíram vários protocolos dizendo que tinha a mesma sensibilidade ou maior do que a eco, né? Só que ninguém levou em consideração a dose de radiação. Na emergência, quase todas as patologias, colicistite, hepatopatias, calculose biliar, urinária, pancreatite, apendicite, diverticulite, né, escroto agudo, todas com ecografia e com auxílio do raio-x simples, né? A exceção que eu acredito, assim, eu acho que tem que ser suspeita de ruptura de aorta abdominal. Acho que tem que chamar a tomo. Se o paciente está instável, chama a tomo, não perde tempo. Não que tu não faça eco. Faça eco, mas não retarde a realização da tomografia, né? Porque a tomografia é bem mais sensível para ver esse tipo e algumas outras situações em específico. Limitações é operador dependente, todo mundo fala, ecografia é operador dependente. E os outros métodos não são? Tomografia não é? Ressonância não é? Tu tem que orientar adequadamente, então ele também é operador dependente. Tu tem que enxergar aquilo que está sendo traduzido na imagem. Então, é operador dependente também os outros métodos, né? Por que a gente só bota esse fardo para eco? Compleição física do paciente atrapalha? Atrapalha. Muitas vezes é uma briga. Olha, um paciente gordo, 120 quilos, estenose de artéria renal. Nossa, a gente... Osso e o ar também não são boas estruturas para avaliar com a ecografia. A aparelhagem também dificulta. Uma aparelhagem que não é adequada, a gente não consegue tirar informações que a gente gostaria e poderia se tivesse com aparelhos mais modernos, mais potentes, né? Então, qual exame solicitar? Porque a gente quer acertar o alvo, quer acertar o diagnóstico do paciente. Todo mundo quer, vocês querem, nós queremos também. Decisão é muitas vezes difícil, e eu acho que é fundamental a gente decidir isso junto.
um auxiliando o outro. Por isso que a gente quer, e não é de hoje essa ideia, é criar um comitê ou uma consultoria da radiologia para que os problemas cheguem a nós e a gente consiga dar o retorno para vocês de uma maneira mais satisfatória. E essa comunicação começar a efetivamente funcionar, né? Discutir dúvidas de solicitação de exame, discutir casos complexos, né? E a gente poder se subespecializar dentro da radiologia, poder criar a área da neuro, criar a área do abdômen, criar a área do tórax. Existe informalmente isso, mas não funciona na prática, né? E acho que a gente tem que tentar buscar isso. Muito bem, obrigada, doutora Yara. Bom dia a todos. Meu nome é Nina. Eu vou dar uma aula rápida e prática sobre tomografia de crânio e tórax, as indicações de contraste, mais assim para alunos do dia a dia. Próximo. É aqui que eu passo. Então, assim, para falar um pouco de tomografia, eu acho que, antes de qualquer coisa, como tomografia é um método que utiliza a atenuação da radiação para a formação da imagem, acho que é bom a gente revisar um pouco o princípio de formação da imagem no raio-x simples. O que é o raio-x simples? A gente tem uma fonte emissora de radiação que vai lançar feixes contra uma estrutura. Essa estrutura, então, vai sofrer um grau de atenuação dos feixes, e os feixes que conseguirem ultrapassar essa estrutura vão atingir, então, um clichê que vai revelar a imagem. O que é a tomografia? A gente tem uma fonte emissora de raio-x, a gente tem detectores dessa radiação embaixo do paciente. A diferença é que, conforme a imagem vai sendo adquirida, tanto a fonte emissora como os detectores vão girando ao redor do paciente, ao mesmo tempo que a mesa anda, formando, então, uma hélice. E é por isso que a gente chama, então, tomografia helicoidal. Como é que a imagem se forma na tomografia? A gente tem uma estrutura que vai ser atingida, então, pelo feixe. Essa informação vai ser enviada para o computador e vai ser reservada numa matriz de informações. Assim como, quando o tubo está em outra posição, vai atingir a estrutura da mesma forma, enviando, então, essa informação para a matriz e, assim por diante, até se somar uma quantidade X de informações que vai poder traduzir, então, em imagem. E essa leitura da atenuação é dada, então, em unidades de Hounsfield, e a gente consegue, então, determinar, através do contraste natural das estruturas, o que é gordura, o que é osso, o que é ar, o que são líquidos e o que são partes moles. Cada estrutura dessas tem, então, uma medição de atenuação traduzida nas unidades de Hounsfield. O que a gente consegue tirar, então, de informações numa tomografia de crânio sem contraste? O crânio é uma estrutura que tem partes moles, osso, ar, seios da face, né? Líquido, o líquor. Então, tem uma quantidade de contraste natural na imagem que já dá muita informação para nós. Então, o radiologista vai olhando a sequência de imagens e vai conseguindo dizer para nós o que tem de anatomia alterada, a relação das estruturas, linha média, a diferenciação entre substância branca e cinzenta, né? Ou seja, a gente consegue tirar muitas informações numa tomografia de crânio sem contraste. Esse exame aqui, por exemplo, é uma tomografia de crânio sem contraste. E esse exame aqui também é uma tomografia sem contraste. A gente, na verdade, aqui manipulou a imagem, mudando a escala de cinza, conseguindo, então, aumentar o contraste entre a substância branca e cinzenta, e a gente consegue, então, com essa técnica, melhorar a detecção de lesões, por exemplo, de substância branca. Essa técnica, a gente, quando está interpretando os exames na workstation, a gente faz de rotina. Por isso que é importante, então, a avaliação dos exames em workstation. Esse exame, por exemplo, é um exame contrastado. Qual é a diferença do exame sem contraste?
a gente consegue ver o seio reto preenchido por contraste. Vocês vejam que, nesse exame que está normal, o contraste não adicionou muita informação. Com base nisso, muitos radiologistas há muito tempo já vêm estudando o quanto que o contraste intravenoso poderia adicionar de informações nos casos. Em vista disso, em 98, esse autor publicou uma série de casos maior de 2.000 pacientes. Ele estudou, então, pacientes que foram encaminhados para tomografia de crânio com e sem contraste, né, excluindo pacientes que foram avaliados só em tomografia sem contraste ou que tinham função renal alterada ou história de alergia. E o que ele verificou foi que a sensibilidade do exame sem contraste, tendo como base a tomografia pós-contraste como padrão ouro, tem uma sensibilidade muito alta de 94%, uma especificidade de 100%, um valor preditivo positivo de 100% e um valor preditivo negativo de 98%. Esses dados são melhores que muito exame de screening. Nesse mesmo artigo, ele fez uma análise de subgrupo, definindo como categoria 1 os exames que foram realizados contraste, mas por informações clínicas fornecidas, ou seja, suspeita de metástase, infecção. E uma outra análise na categoria 2, dividindo, então, os exames na indicação do contraste baseado na imagem, nos achados de imagem. E o que ele verificou? Que na categoria 1, somente 22% dos pacientes se beneficiaram com o uso do contraste intravenoso e que desses 22%, somente 7 deles tinham alguma anormalidade que só foi vista após o uso do contraste. Tá? E que, na prática clínica, isso não mudava a conduta do paciente. Na análise da categoria 2, ele verificou, então, que somente 0,8% dos pacientes foram classificados no grupo D, ou seja, a normalidade só foi vista após o uso do contraste. E os casos, então, foram de perfusão luxuriante, anomalias de desenvolvimento venoso, artérias cerebrais ectásicas, e somente um caso de um pequeno meningioma que passou na identificação do exame sem contraste. Cabe lembrar que, nesse trabalho, e em geral, a gente na literatura verifica que o contraste intravenoso determina em torno de 10% de reação ao contraste. A maioria delas leve, mas que causa morbidade e pode até, inclusive, aumentar o tempo de internação do paciente, e 0,2% pode levar à morte. No total desses pacientes, então, 33,6% necessitavam por indicação clínica, ou seja, por ser uma suspeita de neoplasia ou infecção, ou porque no exame sem contraste foi detectada alguma anomalia que o contraste iria melhorar a caracterização do achado. O autor calculou em torno de 54.000 a 114.000 dólares ano a poupança que se faria se existisse um protocolo adequado na injeção de contraste, além de que se iria irradiar menos, ou seja, toda vez que a gente injeta contraste, a gente faz uma nova aquisição de imagem. Essa segunda fase, então, não seria necessária, além de que a gente iria poupar reações adversas do contraste na maioria dos pacientes. Cabe lembrar também, depois a doutora Yara vai falar mais sobre isso, que em crianças o uso de contraste é bem menos necessário, só em torno de 13% dos casos. Esse outro trabalho, publicado em 2003, fez uma análise bem semelhante e verificou que somente nos casos que sem sinal focal, ou seja, sem clínica nenhuma, mas que tinham alguma alteração na tomografia de crânio sem contraste que foi injetado, é que realmente a gente vê que na prática fez diferença o uso de contraste. Esse autor, então, publicou, nesse artigo, uma sugestão de protocolo. Na opinião dele, nem se deveria injetar mais contraste em tomografia de crânio. Ou seja, quando se suspeita de alguma coisa que necessariamente precisaria de uma investigação melhor, ele indicaria diretamente ressonância, que é o padrão ouro. Como a nossa realidade não é essa, a minha sugestão, então, é que nos casos em que se precisasse, né, de uma
passar para uma ressonância, que então se injetasse contraste antes, se visse o quanto de informações que a gente pode retirar ainda, e posteriormente, então, passar para uma ressonância se necessário. Lembrar que, nos casos de investigação de malformações vasculares e aneurisma, o ideal é que se seja realizada uma angiotomografia, que a técnica é diferente. Na tomografia de tórax, cabe lembrar que o tórax é a estrutura do corpo que tem maior contraste natural nas imagens. Tem muito gás, tem osso, tem partes moles, tem gordura. Ou seja, o exame em si, sem contraste, já dá muita informação, sem contraste intravenoso, né? Então, a injeção de contraste torna necessário praticamente na avaliação de vasos e, raramente, em algumas situações de lesão focal. Esse, por exemplo, é um exame sem contraste, e esse com contraste. Na janela de pulmão, praticamente não faz diferença nenhuma. Agora, no mediastino, a gente tem uma imagem nodular, que após a injeção de contraste, para o nódulo não fez diferença nenhuma. A tomografia de alta resolução. O que a tomografia de alta resolução significa? Melhorar a definição e a nitidez das estruturas do interstício. Ela é feita com cortes de 1 milímetro intercalados com 20 centímetros aproximadamente, ou seja, são cortes amostrais. Não adianta a gente solicitar uma tomografia de alta resolução para avaliar um nódulo suspeito de neoplasia, por exemplo. Se o nódulo tem 2 centímetros, a gente faz um corte de 1 milímetro, pula 20, esse nódulo não pode nem aparecer no exame. Então, a gente precisou, inclusive, no hospital, retirar do sistema o pedido de tomografia de alta resolução, porque as pessoas seguidamente pediam tomografia de alta resolução, tendo a ideia de que teriam mais informação do exame, porque é de alta resolução. Sim, a gente tem bastante informação do exame quando é para avaliação de interstício, por exemplo. Ou seja, é uma técnica que tem sua indicação e deve ser realizada quando necessário. Então, a mensagem que eu deixo assim: está em dúvida, deve se injetar, não deve se injetar, que tipo de técnica seria melhor para esse paciente? Liga para a gente, tem sempre um médico na tomografia. O que a gente vê de rotina é que as pessoas fazem os exames e depois levam os exames para a gente tentar elucidar, discutir, e quando, na verdade, o caminho devia ser inverso. Se existe uma dúvida, que exame solicitar, vão lá, conversem com a gente, vamos discutir a técnica, que corte é melhor, que filtro é melhor, se usa ou não contraste. E a gente está sempre disponível para isso. Obrigada, é isso que eu tinha para falar, doutora Yara. Bom dia. Eu vou tentar abordar de forma rápida e sucinta uma subespecialidade que é a radiologia pediátrica, que é um mundo à parte dentro da própria radiologia. Aqui vai para frente. Então, eu quis fazer uma abordagem rápida em que situações se pede exames na radiologia pediátrica. O raio-x de tórax não vai perder o seu lugar, ele vai ter sempre o seu espaço, desde que o clínico tenha feito um exame físico adequado. Auscultou, ficou na dúvida, aí pede o raio-x. Seios da face em criança é muito comum, mas o radiologista técnica, ela pode ser limitada, a gente pode diminuir para 1 ou 2 incidências. Em determinada faixa etária, a gente não precisa fazer as 3 incidências, porque a criança não tem todos os seios paranasais formados. Fraturas, não há dúvida que tem que ser solicitado sempre que houver uma suspeita. Abdômen agudo é um exame que pode ser solicitado quando há dúvida também. O raio-x simples de abdômen, pouco se usa, porque a ecografia tomou muito espaço e está tomando muito espaço da radiologia de uma forma geral em pediatria. Então, aqui é só um exemplo de um raio-x simples de abdômen numa criança extremamente constipada, pós-infecção urinária. Aqui, isto aqui é uma agenesia parcial de sacrocóccix. Então, é uma criança que tem infecção urinária, que tem constipação, aí tem que avaliar, está indicado, solicite. Exames contrastados.
dentro da pediatria também se mudou muita coisa com o evento da eco. O trânsito de Delgado tem a sua indicação muito restrita, em situações muito específicas. Estenose hipertrófica de piloro. A ecografia substituiu praticamente em 100% o RED que se usava para fazer o diagnóstico. Pesquisa de refluxo gastroesofágico. A ecografia também substitui. E de forma bastante adequada, com teses demonstrando que o refluxo evidenciado na ecografia tem correlação com a lesão endoscópica. E sem contar que, toda vez que se utiliza radiação em criança, nós estamos acumulando radiação nessa criança. No refluxo em si tem muito falso negativo, porque o refluxo é intermitente. Nem sempre a gente enche a barriga das crianças de bário de forma adequada para demonstrar isso. Então, a ecografia substitui tranquilamente o RED. Enema opaco, também em situações muito específicas, principalmente quando a gente suspeitar de alteração anatômica. As mais específicas são microcólon, megacólon, que a gente não tem muito como avaliar com outros métodos. Urografia excretora. Praticamente não se faz mais urografia excretora em criança. Eu estou há 4 anos responsável pela parte uroradiológica pediátrica e posso dizer que as 2 urografias que eu fiz até hoje não tinham necessidade de serem realizadas. E a uretrocistografia é um método um pouco à parte. Opa! Pulou. A uretrocistografia, ela é um exame que tem sua indicação ainda para a gente avaliar uretra. Uretra de criança e de adulto ainda é o melhor método. Pós-operatório, lesões, alterações anatômicas já demonstradas pela ecografia, que o cirurgião precisa fazer um controle, daí está indicado o uretrocisto. Por que tem que ter todo esse cuidado? Porque no uretrocisto, além da radiação, a gente vai ter que manipular essa criança, a gente vai sondar, a gente leva o risco da infecção urinária pós-exame, apesar de todos os cuidados. Então, são situações que a gente tem que pensar bem antes de pedir. Isto aqui é o exemplo de uma estenose hipertrófica de piloro, demonstrada no RED, e aqui a estenose hipertrófica de piloro demonstrada na ecografia. Criança tem pouca espessura, então a ecografia é o melhor método para eles. Aqui falando, então, retornando à uretrocistografia. Nestas situações está bem indicado. Até uns anos atrás, infecção urinária em criança era sinônimo de uretrocistografia como o primeiro método diagnóstico. Hoje em dia já mudou isso. O Comitê Internacional de Nefrologia, vamos dizer assim, considera e recomenda que primeiro se faça uma eco e ou assim, junto com uma cintilografia. Se uma das duas ou as duas estiverem alteradas, aí sim esta criança tem indicação de fazer a uretrocisto. Genitografia é um exame que deve ser feito, solicitado sempre que houver uma suspeita de malformação. Então, a uretrocisto é aquilo que eu falei, é invasivo, tem risco de infecção, a gente usa contraste, reação alérgica tardia, já aconteceu aqui 3 dias após a realização do exame. Radiação, efeito cumulativo e o principal, constrangimento das crianças. Elas têm que são expostas a urinar na presença de várias pessoas, né? Não pode fazer no banheiro. Então, aqui está muito bem indicado o exame. Isto aqui é uma reconstrução de uretra com várias complicações. Neste exame, era necessário. Esta situação, também é necessário o exame contrastado. É uma menina que fez de 15 anos, cesariana, fez uma fístula vésico-vaginal. Isto aqui é uma criança que tinha uma válvula de uretra posterior, com uma bexiga enorme, toda doente, com refluxo. Também está bem indicado. Ultrassonografia em crianças é o método principal, é o método que tu vais começar qualquer tipo de investigação quando se tratar de abdômen, de partes moles e vasos de uma forma geral. A gente ainda pode usar a ultrassonografia para avaliar o cérebro, desde que a fontanela esteja aberta. O tórax, a gente pode quantificar derrame pleural, avaliar o tipo do derrame. As pneumonias a gente pode avaliar e dar um prognóstico. O pessoal na Espanha usa a eco com Doppler para ver se tem vasos ou não tem vasos. Não tendo vasos, o prognóstico é bem reservado.
Pesquisa de refluxo gastroesofágico. Essa professora é de Santa Catarina, ela validou todo o estudo dela com endoscopia. Então, a ecografia é boa para refluxo, é ótima. Avaliação dinâmica da micção. A professora Tereza Filgueira, de Minas Gerais, desenvolveu uma técnica que praticamente substitui a urodinâmica, principalmente em crianças bem pequenininhas, em que não tem colaboração. Na urodinâmica, a gente invade as crianças, dá choque, mede pressão, como é que eu vou dizer assim? Invade muito. A ecografia não precisa nada disso. Basta tempo do examinador e saber o que está procurando. Desinvaginação intestinal. Nós estamos montando um protocolo com a cirurgia pediátrica para começar a fazer as desinvaginações intestinal com ecografia, para tirar o contraste, tirar a radiação, ou seja, para melhorar a condição dessa criança. E guiar punções. Por que do ultrassom? Ele praticamente não tem contraindicações. Ele não tem radiação, não tem contraste, a gente não invade, a gente avalia movimento, então é dinâmico. E ao invés de dar um bário que não tem gosto nenhum, que é horrível, a gente vai dar... A criança vai ser amamentada no peito, vai tomar uma mamadeira, um suco, qualquer coisa agradável que não tenha gás. Aqui é só um exemplo de uma criança com uma contração do músculo detrusor. Então, a gente vê bem direitinho quando a bexiga se contrai, quando a bexiga relaxa. Aqui é a mesma coisa. Este é um menino com uma bexiga hiperativa. Aqui a bexiga relaxada, bonitinha, e aqui com a criança, neste momento, apresentou a contração, uma hiperfunção do músculo e aumentando o desejo miccional. Então, a gente consegue fazer esses diagnósticos por eco. Este é um exemplo que eu acho interessantíssimo. Este menino tinha uma válvula de uretra anterior, que é uma patologia rara, demonstrada pela uretrocistografia. Fez o exame e foi a fulguração. A criança persistiu com algumas alterações miccionais e o Dr. Porto Alegre fez esta eco peniana, demonstrando a uretra e um divertículo que não havia sido adequadamente demonstrado na uretrocisto. Então, quando a gente faz com cuidado o exame, a gente consegue ver e demonstrar as doenças. Isto é um exemplo de Doppler, né? Isto é uma varicocele num adolescente. Opa! Isto é um cisto de colédoco demonstrado numa criança. Então, aqui ele fez tomografia, mas a tomografia não demonstrou com a mesma acuidade que a ecografia demonstrou. Rim de criança é um passeio. O Doppler é maravilhoso, porque a gente consegue ver não só as artérias arqueadas, mas também os vasos retos. Então, as informações que a gente tem quando faz ecografia de criança é muito superior a qualquer outro método. E isto aqui vale também para rim transplantado. Aqui a gente tem o hábito de avaliar o rim transplantado desta maneira. A ecografia ainda nos permite dizer, baseado na informação clínica, o tipo do conteúdo. Por exemplo, normalmente a urina ela é anecóica, não tem nenhuma, ela é preta, vamos dizer assim. A partir do momento que eu começo a ver muitos pontinhos brancos no interior desta cavidade, da bexiga ou do rim, eu tenho que pensar que isso pode ser pus, pode ser sangue. Tomografia computadorizada. A gente tem que pensar muito bem antes de indicar uma tomografia para uma criança. Por quê? Altas doses de radiação, mesmo quando a gente utiliza protocolo pediátrico. Então, muitas vezes a gente precisa de procedimento anestésico para a criança ficar parada. E eu acho que a gente tem que... A gente tem que pensar que as crianças vivem mais, então eles têm mais chance de desenvolver neoplasias do que um adulto com 60 ou 70 anos de idade. Aonde se indica a tomografia? Em criança, patologias torácicas principalmente. E ainda assim, existem vários autores que fazem a tomografia focada. É 2, 3 cortes com doses bem baixas para ver extremamente o necessário. E sempre que possível, evitar repetições. Ah, perdi o filme, não sei onde é que foi parar. Pensa bem antes de solicitar de novo. Então, aqui são alguns exemplos de criança, né? Isto aqui é um tumor de Wilms, invadindo o rim, invadindo tudo. Todas essas informações que a tomografia mostra, a ecografia
Pode dar e pode informar muito mais do que isso. Agora a gente está fazendo um outro protocolo com a cirurgia pediátrica, que a gente está avaliando pela eco a invasão tumoral de estruturas em torno. E todos os casos que nós fizemos até agora, todos eles tiveram uma correlação muito alta. Às vezes, na toma, a gente fica na dúvida, essa massa está invadindo ou não está invadindo? Eu não vejo o plano de clivagem. Na eco, a gente consegue tirar essa dúvida. Porque a gente avalia o movimento. Enquanto a criança está respirando, se a gente vê o tumor deslizando no fígado, é porque não está invadido. Esta ideia original também foi do Dr. Porto Alegre e a gente colocou em prática a partir desse ano. Em que situação a tomografia está bem indicada? Neste exemplo, é uma criança que fez um transplante hepático, teve uma obstrução arterial e fez uma neovascularização. Então, aqui a gente conseguiu demonstrar os vasos que foram, vamos dizer assim, que se formaram a partir do rim, a partir do mesentério. Isto é uma urotomografia. Esta foi desnecessária. Essa criança irradiou sem necessidade. Porque todas essas alterações aqui demonstradas foram adequadamente vistas na eco. Então, é lindo o exame, fica muito bonitinho, mas não tem por que fazer. Nesta situação já é diferente. Aqui a angiotomografia está bem indicada, porque isso é uma criança com duplo arco aórtico, com um componente fibroso do arco esquerdo, e o cirurgião precisa saber exatamente o que ele vai fazer, onde é que ele vai mexer, como que ele vai mexer. Então, aqui sim, aqui tu pode pedir tranquilamente. E não posso deixar de falar, então, em criança e não abordar a radiação. Cada vez mais a gente tem essa preocupação, o mundo inteiro está começando a ficar atento a esse problema, porque as crianças vivem muito, são muito sensíveis e o risco delas desenvolverem neoplasia mais adiante é bastante alto. A gente tem os órgãos alvos, né? No rosto, no crânio é o cristalino, no abdômen é o trato gastrointestinal e entre eles o estômago, as gônadas, principalmente nas mulheres, tireoide e mama. Eu tenho que citar esse artigo porque ele nos traz uma realidade um tanto quanto preocupante. Por exemplo, um raio-x simples de abdômen no estômago irradia 0,25 miligramas. Uma tomo de abdômen, uma passada apenas, uma aquisição sem contraste, é 50 vezes esse valor. E como nós normalmente fazemos muito mais do que uma aquisição na tomografia, nós temos que multiplicar isso pelo número de vezes que essas crianças foram irradiadas. Então, se um adulto, uma aquisição, o órgão-alvo recebe em média 15, o neonato vai receber o dobro. E aí tu multiplica isso 4 por 30 e 4 por 15, e a gente vai ter uma dose de radiação muito alta. A gente sabe que quanto mais fino o corte, melhor a imagem, porém maior a dose de radiação. Criança absorve mais dose porque tem menos espessura e é mais sensível. Aqui é só para mostrar a preocupação do mundo. A FDA já, vamos dizer assim, expõe a sua grande preocupação neste site. E aqui ele cita que de cada 2.000 exames, um vai desenvolver neoplasia no futuro. E isto aqui é só um quadro mostrando a dose, um comparativo entre um raio-x de tórax, a exposição que a gente recebe, principalmente do sol, né, que nós recebemos radiação de outros meios. Por exemplo, uma tomografia é muito maior do que um raio-x de tórax. Então, uma passada de tomo, uma aquisição, equivale a 500 raio-x de tórax. E a gente multiplica isso pelo número de vezes que vai ser adquirida a imagem. A ressonância é, vamos dizer assim, ficou na dúvida na eco, tem ressonância, faz a ressonância, não faz tomografia em criança. E em situações em que ela realmente vai fazer diferença, que é o sistema neurológico, as articulações, também precisa de anestesia ou de sedação, porque nós vamos levar no mínimo 30 minutos para adquirir todas as fases de uma ressonância, né, e deve ser indicada somente quando a ecografia não consegue elucidar. E a gente tem que lembrar do uso do gadolínio. Ele também tem risco. O maior risco dele é a fibrose nefrogênica sistêmica, principalmente em portadores de insuficiência renal, crônica ou aguda. E aqui é um exemplo de
ressonância, todas essas alterações demonstradas na ressonância foram muito bem vistas na ecografia. Não tinha indicação de se fazer este exame. Aqui já é uma outra situação. É uma menina com quilúria em que se buscava saber onde é que estava a fístula do sistema linfático com o sistema urinário, e a gente só conseguiu ver, neste primeiro momento, a linfocele, e não conseguimos demonstrar, apesar de todas as tentativas, aonde estava a comunicação. Então, é importante. Para nós radiologistas, a informação clínica é extremamente necessária. Quando vocês colocam lá pontinhos, não nos ajudam em nada. Pelo contrário, nós ficamos completamente perdidos, sem saber qual é a hipótese diagnóstica de vocês. Dúvida. Está na dúvida do que vai pedir? Liga para a gente. Está todo mundo lá à disposição. Ninguém vai se negar a ajudar vocês, nem vai bater em ninguém. O radiologista tem que ser visto como um aliado e não como uma criatura difícil que tu não consegue chegar, que vai te impedir de fazer exames. Não é por aí. A gente tem resultados cada vez melhores quando o radiologista e o clínico trabalham juntos. E aqui, muito obrigada. Nós estamos exatamente no horário e esse é o primeiro elogio. Eu quero fazer aos colegas, em especial convidá-los para recompor a mesa aqui, professor Porto Alegre, Mariângela, Nina, Yara, se o Juliano quiser também colaborar com os comentários. Feliz do hospital cujo serviço comparece a um Greyhound e o faz de maneira tão propositiva. Nós estamos discutindo, o professor Sérgio e eu, podemos tirar uma porção de desdobramentos práticos com um potencial impacto assistencial a partir da apresentação ou das múltiplas apresentações que foram feitas na sequência. Eu queria passar a palavra para a plateia, o microfone está à disposição para as intervenções. Queria aproveitar para que nós pudéssemos pelo menos fazer uma primeira pergunta aí, né? Aproveitar a oportunidade. A literatura tem alguns algoritmos diagnósticos que estabelecem uma sequência racional para a solicitação de exames dentro de uma ordem racional, né, uma sequência ordenada, e que se de alguma maneira a gente pudesse trazer essa experiência para o contexto investigativo no nosso hospital, e de certa maneira a gente até tem uma primeira experiência, que se eu não estou errado, nós já implantamos um protocolo que estabelece especificamente indicações de utilização do contraste iônico, não iônico, enfim, tem alguma coisa já nesse sentido. Mas acho que o serviço de radiologia já foi proativo e trouxe algumas sugestões que podem ser muito debatidas aqui e eventuais próximos outras sessões do Grande Round. A palavra está à disposição da plateia, então, por favor. Acho que a gente tem um microfone só. Bom dia a todos, e queria parabenizar o grupo pela apresentação. Eu acho que o Grand Round é realmente um momento de reflexão e de interação. Houve algumas propostas interessantes que nós podemos discutir aqui ou posteriormente, de uma integração maior do serviço de radiologia com o corpo clínico do hospital. Isso é muito importante para a VPM, é fundamental que exista essa interação, e para que realmente o resultado fique muito melhor do que já é. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho ampla, justamente assim na opinião do professor Porto Alegre, baseado nos indicadores do serviço, os indicadores assistenciais do serviço. A pergunta é ampla e política também, de que se assim, o senhor acha que nós estamos pedindo exames a mais? Nós estamos pedindo exames adequados, inadequados? Qual é a opinião do serviço em relação a isso? Eu acho que esse é um momento importante de nós pensarmos um pouquinho no assunto. Em relação a exames, no início eu já disse que tem 2 exames que são básicos, que é o raio-x simples, tanto de abdômen como de tórax, que dão baixa dose de radiação e devem ser feitos porque eles demonstram bem osso, como ela mostrou naquele slide lá, que havia uma genesia de sacro.
tu pode ver uma tuberculose óssea, pode ver uma série de lesões ósseas, alterações ósseas. No pulmão tu vai enxergar bem o pulmão em si e vai conseguir fazer diagnósticos de doenças pulmonares. Eu acho que tem professores aqui no hospital dizendo que não se faz mais raio-x de tórax, se faz só tomografia computadorizada, mas tem que levar em conta que a tomo dá toda esta dose de radiação e que isso é uma discussão mundial agora. Há tempo eu insisto com isso, mas não tem jeito. Pedem como se fosse água, pedem demais. Chegam a pedir exames, o paciente traz de fora uma tomografia. Hoje um dos radiologistas me falou, Maciel, o paciente traz de fora uma tomografia. Em vez de mostrarem para nós, para ver se aquela tomografia presta ou não presta, se está boa, se ela se presta para o diagnóstico ou não, eles mandam fazer outra tomografia. Então o paciente toma 2 vezes a dose da radiação e muitas vezes não precisava da segunda tomografia feita no hospital. Então, os exames são pedidos, eu acho, aqui a opinião, acho que de todos, são pedidos em excesso, com exceção da ultrassonografia, que faz parte do exame físico. É a extensão do teu olhar para dentro do organismo do paciente. Tu enxerga a aorta, a cava inferior, o fígado, o baço, tudo, principalmente em crianças. Tu enxerga muito bem em crianças. E a ideia do pessoal é fazer tomografia. Que na criança, como tem um período de vida muito mais longo do que nós, o meu é de 20 anos, né? Se eu tiver chegado aos 85, mas o nosso período de vida é curto. Agora, o da criança não, o da criança é muito longo. Então, uma repetição de radiação sobre essa criança, como ela mostrou ali, 500 vezes com uma passagem só, ou 2.000 vezes a radiação exercida por um raio-x de tórax, isso é completamente exagerado. Então, a nossa ideia é melhorar o serviço de ecografia a ponto de poder atender a todos os pacientes com a mais brevidade de tempo possível. E manter o serviço de radiologia geral, com radiografia simples, funcionando bem. E os exames indicados de acordo com a discussão conosco. E a ideia é fazer um protocolo. De manhã eu estou a manhã inteira à disposição, eu pessoalmente. De tarde, dias está a Yara e dias está o Juliano. Pode haver uma discussão, né? Nós não queremos ser prepotentes, ninguém aqui é prepotente, aqui pelo contrário, são todos camaradas, todo mundo quer ajudar vocês. Nós somos, eu digo sempre, eu sou escravo dos senhores cirurgiões e senhores clínicos, eu faço o que me pedem, eu faço o que vocês querem. Agora, isso não impede que a gente discuta. Nós temos os residentes do serviço de radiologia também à disposição, e os R3 nossos, do terceiro ano, têm alto nível intelectual e alto nível de conhecimento, porque eles foram bem educados, foram bem ensinados, e eles podem auxiliar quando algum dos outros não esteja presente. E eles podem perguntar. A minha ideia é que, quando perguntem para mim, eu chame a pessoa que fez a tomografia, ou eu chame alguém que faça especificamente aquela área, e nós vejamos juntos. Isso eu pretendo fazer na sala de aula com a radiologia digital que nós estamos implantando. As imagens vão direto para o andar e nós podemos discutir lá, todos juntos, o que fazer e como fazer. E procurar encontrar um caminho conjunto que seja útil para os senhores clínicos e cirurgiões e bom para os radiologistas. Eu acho que ela quer... Posso deixar de citar, quando tu fizeste essa pergunta, estamos pedindo exames demais, um exemplo que aconteceu no ano passado. Uma paciente com empiema de tórax ficou internada 2 meses dentro do serviço, dentro do hospital, e ela fez 12 tomografias de tórax. Eu pergunto, por quê? Tu vai assim, vai controlar o empiema? Controla com eco. Então, a exposição, e todas essas vezes que ela fez tomo, ela fez com contraste. Muito seguido, a gente chega um residente e diz, olha, foram perdidos os filmes desta paciente. Temos que fazer de novo. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque é muito fácil pedir, é muito fácil solicitar os exames. Muitas vezes quem está pedindo porque não viu o que o outro pediu. Outro exemplo, ano passado, um paciente de 80 anos, fez 2 angiotomografias em 2 dias. Recebeu 120 ml de contraste em cada vez. Por quê? Porque foram feitas 2 solicitações em horários diferentes.
Então, assim, essas situações são complicadas, porque a gente está expondo muitas vezes os pacientes de forma desnecessária. Tem que ser pedido o exame? Tem que, mas eu acho que tem que ter critério e cuidado. Tá? Eu acho que a questão não é se estamos pedindo exames demais, eu acho que estamos perguntando de menos, entendeu? Porque eu fico na tomo toda sexta-feira de manhã e eu recebo várias ligações e sempre é para pedir exame. E nunca me perguntam nada, entendeu? Só, eu preciso de tal exame. Mas até hoje, nunca, que eu me lembre, posso estar sendo injusto, mas nunca ninguém me perguntou o que tu acha de eu estar pedindo esse exame. E eu não sei o que o Guilherme, o Ronaldo, a Letícia, a Renata, que estão aí, o Bítel, que são contratados lá e trabalham na Toma. Pelo que a gente conversa, a história é mais ou menos sempre essa. Eu acho que a grande mensagem dessa reunião é que não tem problema em perguntar, entendeu? Eu acho que quanto mais se perguntar para o radiologista, não é que eu acho que eu seja melhor que ninguém, é que eu convivo com aquilo ali, eu sei, é o meu dia a dia. Eu acho que todos aqui, todos nós contratados do serviço, a gente tem condições boas de ajudar na indicação do exame. Isso é o mais importante. Eu só queria tirar um gancho aqui da CTI, que eu já vi paciente fazer tantos tórax quanto mais ou menos uns 250 raio-x de tórax. Algumas vezes ele fazia 3 por dia, porque quem saía não via que tinha pedido na noite anterior, o outro não via que tinha o resultado lá já, e depois um outro pedia a terceira vez, e o paciente fazia 3 raio-x no leito num dia. Entende? Eu acho que essas coisas elas devem ser talvez mudadas. Espera que a Nina aqui. A gente tem pouco tempo, eu queria só pedir para que o professor Marco Torres e o professor Hugo Oliveira queriam fazer manifestações. Sim, eu creio que devo agradecer o Sérgio Pinto Ribeiro e o professor Amarílio por terem convidado a equipe sua, Porto Alegre, porque nós estamos lidando com esse tema também pela cardiologia e extremamente conscientes de que nosso problema é muito menor do que o de vocês, mas igualmente muito sério. Eu diria menor porque nós não lidamos com essa quantidade de exposição de radiação ionizante desta ordem em crianças e gestantes, que são as populações alvo mais gravemente lesadas por esse excesso de exposição. Mas não é pequeno, absolutamente. E o depoimento de um cardiologista já vivido e já lido no tema de imagem é não menos preocupante, particularmente que nós temos também a exposição na cintilografia miocárdica, que não é brinquedo, e que é igualmente gravíssima e que nos assusta ver a quantidade de exames que são solicitados e com mesmos achados, sempre igual, com resultados absolutamente previsíveis e que não vão mudar a conduta clínica. Isso é um problema que eu acho que ter trazido nessa reunião foram salvas muitas vidas. E nossa função aqui não é só ter imagens bonitas, é salvar vidas. A consequência, se for implantado um sistema de monitoração mais efetiva de diálogo com os senhores e conosco também na imagem cardíaca, a consequência vai ser vista com o passar das décadas. Se nós não fizermos nada, nós vamos pagar o preço disso. E o preço disso é muito caro, a meu ver. Nós não podemos deixar como está. Todos os organismos internacionais chamaram a atenção disso. É muito bonito descobrir, por exemplo, score de cálcio em coronária, em tronco de coronária. Isso já está consolidado. Esse exame está mais do que definido, já não precisa melhorar a qualidade da imagem. Mas e daí? O que vai trazer isso no futuro? O que isso vai mudar a nossa conduta? Então, uma opinião de um cardiologista clínico que adora imagem, que convive com vocês, que tem tudo a ver com isso,
que não podia ser, viu, Sérgio, mais oportuno, é o momento. Nós temos que trabalhar e fazer com que esse sistema seja também aplicável à cardiologia e à medicina nuclear, porque realmente o problema está demais. Eu acrescentaria em relação à hemodinâmica. Em relação à hemodinâmica, eu tenho visto e tenho escutado que os hemodinamicistas, todos que trabalham lá, eles utilizam demais a fluoroscopia. Já existe relato de paciente com queimadura na pele por fluoroscopia excessiva. Então, a fluoroscopia e a pessoa que faz os exames cardiológicos que necessitam fluoroscopia tem que pensar bem quando ele pisa no fluoroscópio, porque a dose de radiação da fluoroscopia é alta, nele mesmo, e muitos vão ter câncer. Eu gostaria só de dizer para vocês que 4 radiologistas do nosso grupo já tiveram câncer, 3 morreram. Eu acho que isso é por acaso? Eu não posso dizer que sim ou não, mas se 4 já tiveram, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Telegraficamente. Parabenizo também a VPM pelo tema, e eu queria dar só um testemunho aqui, que não é só por gostar de vocês, ter uma boa proximidade com os radiologistas, mas talvez até por vir de um tempo em que a gente fazia raio-x de tórax, escolhia perfil, fazia oblíquas, fazia ascendente de ápices, lordóticas, e ia discutir para fazer uma tomografia linear. Eu aprendi muito a explorar bem os métodos de imagem, a ponto de que hoje, e até justificando essa integração que eu acho necessária, não existe nenhum acadêmico que passe pelo serviço de cirurgia torácica que eu pessoalmente não leve lá, não mostre a sala de radiologia, não leve na câmara clara, na câmara escura, inclusive na câmara escura ali, para ver como é que se processa os filmes, e principalmente leve na sala de interpretação, para mostrar que os radiologistas não mordem. E eu acho que é por aí que tem que começar a integração, eu acho que tem que começar lá na nossa formação, tem que fazer parte do ensino. E só para citar um exemplo, assim, na minha área, é impressionante como bons residentes não sabem hoje qual é o significado de fazer um perfil direito ou esquerdo para avaliar um nódulo. E acaba ficando muito mais fácil fazer uma tomografia. Então, eu acho que a coisa tem que ser por aí. E a outra, até uma sugestão aí, que a gente intensifique esse aprimoramento tecnológico para disponibilizar as imagens por via digital. Eu acho que isso vai ajudar muito essa sobreposição de exames. Professora Marília. Eu sei que a gente está adiantado no tempo, eu não ia falar, mas tem tantas mensagens que foram passadas por vocês todos aqui hoje, eu não sei nem por onde começar, de tão importantes que foram. Então eu não vou falar nenhuma, mas vou dizer, Porto Alegre, que a gente fica muito satisfeito dessa tua liderança positiva de trazer o teu time junto e a gente poder ver uma apresentação tão bacana como foi essa. Esse grande round aqui foi o mais interessante dos que eu já assisti para uma interação entre um serviço do hospital e a administração do hospital. Eu me sinto tendo recebido muitos sinais de vocês, e eu acho que a gente tem que ter isso também. Não é só o grande round de fazer malabarismos e mostrar a última técnica da leitura genética de não sei o que. Né? Eu acho que esse Grand Round ele foi interessante, eu tenho certeza que para o Sérgio também, para a gente poder se aproximar ainda mais do serviço de radiologia. Mas você quer fazer uma coisa? Só agradecer. Bom, eu só posso agradecer aos elogios que o presidente do hospital nos deu e dizer para todos que quando eu entrei no serviço de radiologia, muito tempo atrás, eu jurei para eles que eu ia transformar o serviço de radiologia numa democracia. Ninguém acreditou. Mas está aqui a democracia. Todos têm direito a falar, todos têm direito a mostrar as áreas que dominam, e nós somos um grupo que uma boa parte dele é coeso. Talvez não todos, mas um dia vai ser. Eu acho que é só isso que eu tenho a dizer. Eu queria, uma vez mais, depois das palavras que foram ditas pelo professor Amarília e professor Porto Alegre, só me resta encerrar o grande round agradecendo sobremaneira ao professor Porto Alegre, a sua equipe, a Mariângela, a Nina, a Yara e ao Juliano, e certamente esta apresentação aqui terá muitos desdobramentos do ponto de vista assistencial e acadêmico na nossa instituição.
E obrigado uma vez mais. Na semana que vem, vocês, como sabem, nós teremos, ao invés do Grand Round, no mesmo horário, a sessão Anatomoclínica, que vai ser, inclusive, transmitida online para outros hospitais universitários do país. Muito obrigado. Obrigado ao Serviço de Radiologia.